Eu fui fazer um show em 83 na Suíça e era um show solo. E eu cheguei no lugar, o lugar era muito grande. E havia uma série de músicos jazzistas que iam tocando, eram vários concertos e tudo. Aí quando chegou na minha hora, me deu um branco que eu não sabia o que fazer. E eu, muito apavorado e ao mesmo tempo muito nervoso, sem saber o que fazer, e naquele lugar eu dizia sempre, eu não devia estar aqui, esse não é um lugar adequado para eu tocar, sozinho, solo e tal. E foi chegando o banco, meu banco foi chegando, e eu sentei e não sabia o que fazer. Aí, de repente, eu botei a mão no violão, e aí eu não sei por que pintou um sol, entendeu? E eu comecei... E as pessoas todas, sem combinar, começaram a responder. E aí eu comecei a tocar isso, que eu não entendi nada. Eu mesmo não estava entendendo o que estava acontecendo, mas eu fiquei assim, muito impressionado com a força, né, que ali o imponderável me deu, né, que como era um canto oriundo em santeria, então é possível que aquele santo tivesse vindo ao meu socorro, né? E eu acho que o músico, ele tem que... É uma coisa que ele tem que sempre que saber, né? Tem sempre alguém vindo em socorro. Oi, cadunga, oi, cadunga, oi, cadunga, oi, cadunga, oi, cadunga, oi, cadunga, oi, cadunga. Vivo de perseguir as pistas que a música dá. Uma hora, ao invés de sentar e sacar outra canção de dentro do meu violão, resolvi partir, levantar, ir para junto do olhar daqueles que acharam um caminho, de ida e de volta, entre o preto e o branco, o sul e o norte, o dia e a noite, o violão e a canção. O meu encontro com o violão foi muito casual, porque uma irmã que estudava piano e tudo, ela comprou um violão para ela também tocar, mas ela percebeu que o instrumento ficava muito comigo e foi deixando comigo e tal. Eu devia ter lá uns 11 anos de idade, por aí. E aí eu gostava de chegar em casa e ficar procurando no violão uma coisa que fosse uma espécie de ressonância daquilo que eu ouvia, ou no rádio, ou numa rádio que tinha lá, uma rádio de Ponte Nova. Nessa época, eu vinha para casa e tentava reproduzir no violão as coisas que eu ouvia. E, dentre essas coisas, havia um violonista brasileiro chamado Dilermando Reis. Aquela... que eu nem me lembro direito, mas... O Abismo de Rosas, né? Então, aprendi a solar, foi a primeira. Então, a partir daí começou a abrir uma outra perspectiva, né? Mas é interessante porque, inclusive eu falo de minha geração, porque a gente não tinha muito acesso, até não tinha cursos de música popular, como tem hoje, né? Então, os cursos acadêmicos de conservatório e tal, era só de violão clássico e tal, não sei o quê, não se ensinava isso, e isso a gente aprendia pela esquina, né? Mas tem uma coisa que é comum a pelo menos na minha geração e a geração seguinte, que foi ter começado pela canção. E cresci ouvindo canções, né? O meu pai, que vivia gravando coisas, né? Ele tinha essa mania de gravação desde que nós éramos pequenos. Então foi um dos primeiros a ter gravadores. Ele tinha um Grundig daqueles antigos e vivia com os microfones para lá e para cá gravando todo mundo, inclusive a gente. Então tem gravações minhas cantando aos 4 anos de idade. E eu cantava o quê? Canções de Noel Rosa. Eu cantava as coisas que eu ouvia pela rádio, né? E era isso, esse foi o meu ambiente musical primeiro, e essa coisa é muito forte. Os teus primeiros anos que você ouviu, aquilo determina muito o que você vai ser. O tocador tem 2 amores, solar
melodias de canções e ser a lua, musa que inspira a voz dos trovadores. O bem de terra é aquela que fica na beira da praia quando a gente sai. O bem de terra é aquela que chora, mas faz que não chora quando a gente vai. O bem do mar é o mar, é o mar que carrega com a gente pra gente pescar. O bem do mar é o mar, é o mar que carrega com a gente pra gente pescar. A pessoa realmente que me impressionou, que mudou muito a minha vida, foi o Dorival Caymmi. O Caymmi, a música do Caymmi é a sua voz e o seu violão e as suas histórias. Então, isso é uma coisa que eu senti muito. Quer dizer, eu sinto, por exemplo, que na música que eu faço, né, que isso foi uma coisa que eu aprendi muito com ele. Quer dizer, o violão está muito integrado na composição, quer dizer, tanto na voz, no canto, né, que você, e na relação dos dois. E é impossível você, para mim, né, fazer uma canção sem o violão. Então eu acho que o Dilermando e o Caymmi são dois pontos assim de partida, né, que você, um é o violão e o outro é o violão e a voz. Isso é obra-prima, rapaz. Isso é obra-prima. Isso tem uma importância para a literatura violonística, como qualquer peça maravilhosa, né? Para mim isso não é violão de acompanhamento, para mim é um violão que tem uma vida independente. Se você for acompanhar essa música de uma outra maneira, não vai ter essa exuberância ou aquela outra, entendeu? O cara criou uma canção e criou um violão que se engrena na canção. Toda vez que canto, ouço a sua voz, e é o que sempre você diz, cada um por nós, se nada é só de mim, se nada é só você. Não há mais que um ser. Eu sempre que pego no violão, eu nunca pego no violão para fazer uma canção. Eu pego no violão para fazer uma música de alguém. Eu quero aquela canção, pô, preciso aprender aquela canção. Aí eu começo a tocar a canção. Que todos nós ouvimos música, né? E ouvimos música das músicas mais diversificadas, né? Eu me lembro do Caymmi, por exemplo, falando da paixão dele pelos compositores franceses, da música erudita, Debussy, né, e tal. Todos nós entramos dentro de uma coisa e queremos desaparecer lá dentro, porque nós admiramos aquilo, adoramos aquele universo, queremos nos perder ali dentro. Mas a gente se perdendo ali, a gente está exatamente se achando. Tom Jobim é um cara que realmente é um compositor que emociona muito, muito. Mas é muito.
nada nele é pouco. Vila Lobos, né, que é o pai, né? O Jobim é filho dele, né? Quando ele faz. A música do Brasil e das Américas é carregada de uma expressão harmônica que emana dos acordes. Asa esculpida em mármore, concebida em traço fino, herança da história europeia, que aqui perde a memória e vira uma árvore velha para dar de comer aos meninos. É uma fórmula aqui, né? Só que é o gênio. O coração na mão, deu meio-dia, deu meia-noite no coração. Lerei. Que beleza, cara. Maravilhoso, pô. Você tem uma espontaneidade, uma facilidade com o tratamento dessas relações rítmicas, né? Se estabilizar e ficar livre, né? Que é uma coisa que eu acho que é uma frente de trabalho muito importante. E eu queria saber se você trabalhou um pouco e como. Ou quer dizer, claro que sempre trabalhou, mas... Eu ouvi dois caras muito bons na minha vida, que foi o Dave Brubeck, com o quarteto dele em 62, com 2 discos, né, o Time Out e o Time Further Out. E depois, em 65, o Moacir Santos com o disco Coisas. Então, eu acho que tanto Brubeck como Moacir Santos foram 2 grandes professores, muito generosos, e que possibilitaram que os alunos, ouvintes ali, né, pudessem entrar dentro do mundo deles e se sentir confortável. Então, você tocar um 9x8, um 9x4, um 11x8, um 7x4, um 5x4, você entrava naquela música e se sentia bem, você não estranhava aquela ritmia. Soava natural, né? Soava natural. Eu tenho a impressão que isso foi muito importante para mim, porque eu te confesso que eu às vezes faço coisa que as pessoas que estão comigo falam, pô, mas isso aí é um 13. Eu não sinto 13. Pelo contrário, eu sinto bem. A música daqui é rica de uma poesia rítmica, de corpo que finca o chão, pata de boi tungão talhada em 3 cortes secos, sem ter fim nem ter começo, da cortiça que se contorce no tempo. Numa vertigem praiana, a força do gesto invisível, que segue, repete, inflama, africano mestiço do sorriso e da dor dos lamentos. Eu não sei porque eu tenho... Depois essa coisa do rebatimento é típico da chula, né? Do recôncavo baiano. Isso é totalmente baiano, né? Pois é, vem muito do Gil, daquela coisa do... Exatamente, o Gil bebeu muito nessa fonte. Ali é a coisa do recôncavo, né? A coisa da chula, do samba de roda. Por que esse ritmo ponteado, né? Da chula, por exemplo. Tem uma coisa já deslocada, né? Isso é africano. E assim, esse ponteado de viola é africano também? Não, não pode ser. Não tem nada a ver. Então tem na manifestação da chula, tem um instrumento que eles usam, que é um dos instrumentos principais da chula, que é a viola machete. Essa viola machete é o quê? Essa viola machete é a viola braguesa portuguesa, entendeu? Que se toca até hoje, ainda tem na região do Minho. Sofrimento por alguém é curtinho, todos têm. É o contrário da tristeza, que é viagem sem ninguém. Desgosto aqui e ali, dura pouco, acaba bem.
os temas das canções não são meus, são delas. Elas é que me dizem. As palavras já estão nelas. A conversa, o assunto já está nela. A minha função é descobrir isso. É ficar ouvindo até entender o que ela está me dizendo. Até descobrir as palavras que ela quer, a sonoridade das palavras que ela quer. E o tema que ela me dá sempre de bandeja. É uma palavra que vem, às vezes uma frase inteira, às vezes o nome da música que já me sugere o que fazer. Então eu não tenho nenhuma fórmula, não. A música é que me chama, é que me diz e é que me dá o que eu tenho que fazer. Você que está completamente possuído pela canção. Não tem como fazer uma música dessa sem cantar, é impossível, não tem como, né? Fiz o meu rancho lá nas nuvens, onde se pode conversar, onde os anjinhos são cor de chope. Tenho cuidado só ao debruçar, vem do mar. Toco piano e a virgem canta, diz pro menino tio Tom. Interessante como essa frase, ela tem um fundo entoativo muito forte. E ao mesmo tempo é um caminho melódico super esquisito, né, de novidade e tal, quer dizer, um caminho completamente original, né? Mas com uma entoação muito clara. Então é interessante que aí entra esses dois sistemas, a parte harmônica sugerindo um caminho que é diferente e ao mesmo tempo a entoação fazendo um caminho possível. Vi que o sol sente inveja das asas do urubu. A própria canção Delírio, que a Ná gravou na época, ok, rapaz, você convenceu. Tá tentando achar a entoação, mas de qualquer forma é mais simples. Cê é tudo seu, cê não percebe, ó a entoação, cê não percebe, ué, cê canta tão bonito, deixa todo mundo aceso e não percebe, mas aqui já são acordes. Ok, rapaz, cê tem uma voz enorme, aí tudo já é tranquilo, enorme, cada vez que cê dá um grito no sudeste, o pessoal do norte se estremece. É toda uma nação que se contenta, atenta, ainda que com pouca chance de deleite. Essa gente magra e surpreendente fica no prazer quando te aplaude como aplaude delírio meu. Isso é entoação pura. Eu vivi muito tempo do lado do Baden. Eu comecei a fazer música com ele, eu tinha 16 anos. E o curioso, ele, violonista, craque do jeito que era, muitas vezes compunha sem pegar no violão. Ele fazia umas coisas assim na cabeça. E ele próprio depois tinha até naquele momento de pegar uma certa dificuldade de descobrir a harmonia da música que ele próprio fez. Porque muitas das coisas ele fez na cabeça. Porque as pessoas têm uma imagem do instrumentista, assim, pô, ele pega o violão e vai fazer as melodias nas cordas. Não, o cara faz, às vezes, batucando numa mesa. Mas há um engano nisso. Quando dizem, o Chico é um grande letrista, assim,
O Chico é um grande violonista. O Chico toca um violão do jeito dele que ninguém consegue imitar. É o rei das inversões. Eu nunca vi ninguém usar as inversões na música popular como o Chico usa no violão. É maravilhoso, é uma perfeição. A música dele tem uma arquitetura que é inigualável. Por exemplo, Dois Irmãos. Ele vai. Dois irmãos, quando vai alta a madrugada, e a teus pés vão se juntar os instrumentos. Você vai explicar isso? Ó, parece até que ela prepara o pirão com muita farinha pouca. Tempera tudo com batuque do cão, dá maremoto na boca. Parece até que ela que esquenta o fogão, mal mete a mão na cumbuca. E se a mulata tá catando feijão, tem nego só de butuca. Tem quem se apaixona pelo cheiro. Eu acho que o disco assim, instrumental de violão, ele revela uma essência da sua obra muito mais escancarada. Sempre, né, quando você faz um disco com voz, né, a voz está num plano muito... e tem as palavras, né? E o plano da voz é muito mais... Proeminente, assim. Aparece no volume 10 e o acompanhamento está no 2, né? A diferença é brutal, assim. Então a atenção é toda voltada para a letra e para o que está sendo dito, né? Na emissão vocal. E desse jeito não, né? Todas as harmonias e as ideias das levadas, dos ritmos e da riqueza da composição como um todo, né? Aparece tudo é importante igualmente, né? Aqui no Brasil, eu tenho a impressão que as pessoas são parecidas comigo. Acho que todo mundo que eu vejo que faz música aqui mesmo, uma figura como Paulo Bellinati ou Marco Pereira, que tem essa experiência profunda com violão clássico, digamos que estudaram realmente o som polido, o som bonito e tudo mais, mas são pessoas com o pé nos dois mundos, que trafegaram pela música popular tranquilamente e são compositores de canções também. Né? Eu acho que é difícil se dissociar essa coisa aqui no Brasil. Eu sinto que ela tem momentos que ela precisa de uma certa beleza da música lenta. Então tem um lado que é... E você sente então... Não sei. Seria assim, uma coisa poética dentro de uma música com swing. A estrela do Oriente chegou a me cegar. O pulso querendo ser rompido pela beleza lenta e as águas calmas do igarapé desejando a correnteza, a permeabilidade, a viscosidade do que é inteiro, todo o Brasil, onde coube um mundo. O grão de pó de ouro, poeira de luar, das asas do besouro,
pessoas nem sequer conhecem direito a música do Brasil. Aí você tem tudo, aí você tem a dança, tem o sentimento, tem a emoção, tem o susto, o espanto da criação, tem tudo isso nessas músicas. Esse tipo de música é muito boa. Muita coisa do Vila Lobos veio desse tipo de música. Ele teve influências folclóricas dos interiores do Brasil muito fortes. E esse tipo de música aí, por exemplo, ele se fascinou com isso. Quando ele andou lá pela Amazônia, houve uma época, quando ele ouviu o Irapuru, né, que ele ficou tomado, ele escutou muito esse, que é uma coisa indígena, não é muito negro, é mais indígena. De água da sereia do mar, quando ela se penteia, o pé doido, pé de vento que vem redemoinhar. Quando se trata de algo próprio, pessoal e tudo, há sempre uma referência que é um segredo intuitivo, né? Ele acontece subitamente, né, num solavanco, às vezes ele vem numa velocidade lenta e nunca se sabe direito. Criar, inventar, compor, não tem fórmula. Isso gira de tantas maneiras diferentes na cabeça de alguém. O importante é que a nossa emoção sobreviva, que a gente está aqui para isso. Porque o show, às vezes, não combina tanto com a reflexão, né? Show é show, né? Que é uma performance importante. Entretenimento, diversão, alegria, euforia, show, pô. Quinquilharia, relicário, consignação. Trago de tudo no balaio, diz o meu pregão. Do mais novinho ao capenga, ao desquitado, todos querem comprar. Bela queimada, pilha usada que não quer gastar. Pisante consola furado, cheiro do Pará. Mas se ninguém cobre a oferta da Inquisila, querela o ira do. Eu sei que nem tudo é flor, mas se acaso pinto um agrado, onde de pataco uma prenda, eu me abro todo escancaro, me transformo numa oferenda que suporta toda a fadiga e uma razão que te ouça. Vira lava quando mastiga, vira lá do dedo de moça, grapete doce, biribinha pra se divertir, mas chora feito uma criança quando eu partir. Se Deus quiser eu vou voltar.